E aí, como é que você tá? Tudo certo? Eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço para compartilhar os meus interesses e o meu processo de aprendizado. Esse vídeo será diferente dos anteriores porque eu vou falar a partir de um filme e não de um livro, e será um vídeo temático e não de resenha de obra. O filme que me motivou a fazer esse vídeo foi o filme Ficção Americana, que inclusive ganhou o Oscar 2024 de melhor roteiro adaptado. Eu achei esse filme muito bom mesmo. Tem um elenco muito legal, a história, a narrativa é boa também, a execução do filme. Eu achei esse filme muito bom, muito sagaz, inclusive. Antes de começar propriamente o conteúdo deste vídeo, eu preciso fazer um aviso. Esse vídeo contém spoilers. Eu vou precisar falar sobre cenas, falar sobre o que acontece no filme. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista e depois volte nesse vídeo, porque senão a sua experiência de assistir o filme pode ficar um tanto prejudicada. O filme está disponível na plataforma Amazon Prime. Se você não tem a conta, pode pedir emprestado a algum amigo ou alguma amiga que tenha. Ou pode também se inscrever para fazer um teste gratuito. A plataforma permite que você crie um cadastro e assista por 30 dias gratuitamente. E aí depois você decide se vai querer continuar e fazer uma assinatura paga ou não. E se você quiser se inscrever para testar por 30 dias, o link está na descrição desse vídeo, que vai te redirecionar direto para a página e você pode assistir. Ok? Vamos para o vídeo. Antes de fazer os meus comentários, eu vou fazer uma breve apresentação, uma sinopse do filme para a gente relembrar de forma geral o que acontece. O filme Ficção Americana conta a história de um professor e escritor negro estadunidense. O fato dele ser negro é relevante para a narrativa, inclusive. O nome dele é Thelonious, mas também é chamado de Monk. E aqui é um fato interessante, né? Porque é Monk por conta de um artista, de um pianista incrível, também dos Estados Unidos, chamado Thelonious Monk. Se você não conhece, vá lá e pesquise. Esse nosso personagem, ele é, de certo modo, decepcionado, ele é ressentido pelo fato dele ser um escritor brilhante e não ser reconhecido por isso. Tem vários anos que ele não consegue publicar um novo livro, principalmente por duas razões. Primeiro, porque escrever uma obra de qualidade leva tempo. Ele não é desses escritores que acham que a cada 6 meses você pode escrever uma obra incrível. E também porque a última obra que ele escreveu está sendo rejeitada por todas as editoras. Não porque ela não tem qualidade, mas porque ela tem qualidade demais. Ou porque ela não se encaixa no padrão, no estereótipo que as editoras esperam dele enquanto escritor negro. Ele se revolta com toda essa situação e, num arrobo de irritação, ele escreve uma paródia para zombar dessas pessoas da indústria. Escreve um livro assim, cravejado de clichês, de estereótipos em relação à população negra. E, para surpresa dele, esse livro é aceito, é aclamado e ele recebe propostas financeiramente altas por esse escrito, o que deixa ele ainda mais irritado. Para ele escreveu aquilo ali como uma paródia, para zombar daquela situação, não como escrito para ser dele, tanto que ele coloca um pseudônimo. E o filme vai se desenrolar a partir desses conflitos pessoais e profissionais do Monk. O filme vai criticar essa indústria que produz produtos culturais como música, filmes, livros, programas de TV e que sustentam estereótipos em relação às pessoas negras e, eu diria, estereótipos racistas. E isso tem a ver com o título desse vídeo, que é Ficção Americana e o Antirracismo Racista. E por que eu falo de um antirracismo racista? Para isso, a gente vai precisar entender o que é racismo, o que é antirracismo e como é que essas duas coisas podem estar numa mesma frase. Eu vou recorrer a uma definição de racismo feita pelo Michel Viviorca nesse livro, O Racismo, uma Introdução. Ele diz assim: o racismo consiste em caracterizar um conjunto humano pelos atributos naturais, eles próprios associados às características intelectuais e morais que valem para cada indivíduo dependente desse conjunto, e a partir disso, por eventualmente em execução, práticas de inferiorização e de exclusão. Dito de outro modo, o racismo não só categoriza as pessoas a partir das suas características naturais e físicas, dizendo
essas pessoas aqui são parecidas fisicamente, então vamos considerá-las como o grupo X. E essas outras pessoas são parecidas entre si fisicamente, mas diferentes dessas outras, então vamos considerá-las como o grupo Y. O racismo não só categoriza e separa, como ele hierarquiza. Ele considera alguns chamados grupos raciais como superiores e outros grupos raciais como inferiores. O racismo ele é multifacetado, tem aspectos cognitivos e também aspectos intuitivos. Ele se apresenta às vezes em formas explícitas, em outras de formas veladas. Ele pode atingir em nível coletivo, individual, institucional, e ele está espalhado e enraizado na sociedade de uma forma muito profunda. E é importante pensar nisso porque muitas vezes as pessoas associam racismo apenas a ofensas raciais, a manifestações explicitamente violentas e ofensivas racialmente, quando as pessoas declaram que são racistas e fazem ofensas explicitamente racistas. Mas ele está presente na sociedade de várias formas. Os prejuízos que o racismo causa não são apenas aqueles decorrentes de momentos em que ele se manifesta de forma explícita com violência verbal e física. Ele também é prejudicial quando está em formas dissimuladas, escondidas, quando ele está escamoteado em diversas posturas e atitudes de pessoas e organizações. Considerando essa explicação sobre o racismo, antirracismo seria, então, combater o racismo. Seria criar estratégias, ter posturas, atitudes que enfraquecessem e acabassem com o racismo. Então, se o racismo prejudica a população negra, cria bloqueios e barreiras que impedem ou dificultam profundamente o florescimento da população negra, o antirracismo vem para quebrar, para romper com essas barreiras, proporcionando um cenário de maior justiça, de igualdade de oportunidades para as pessoas. Tem sido cada vez mais comum empresas e pessoas, principalmente de grande influência, se declararem antirracistas e fazerem discursos incluindo algumas expressões, algumas palavras-chave, privilégios, racismo estrutural, inclusão, representatividade, e repetem à exaustão aquela frase atribuída a Angela Davis: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Cara, desculpe minha crise de riso, mas assim, é hilário e trágico ao mesmo tempo, porque as pessoas fazem alguns projetos, têm algumas iniciativas e escolhem ali 1, 2, 3 pessoas negras para incluir nos seus projetos, com esse papo de representatividade, mas quem está lucrando de verdade são as grandes empresas e as pessoas que têm grande proeminência e pouco se importam de fato com essas causas que eles estão dizendo defender. A sinalização de virtude está gerando lucros para empresas e pessoas que não se importam de fato com as pessoas negras. Então, esse tipo de antirracismo é um antirracismo falso. E nesse momento você pode até estar concordando em partes comigo, dizendo, ok, concordo com você que esse é um antirracismo falso. Existem empresas e pessoas sendo oportunistas e se aproveitando e lucrando, se beneficiando com essas causas que elas de fato não acreditam. Mas onde é que está o racismo nisso? E eu vejo o racismo presente nesse tipo de iniciativa, nesse tipo de contexto, a partir de alguns aspectos. O primeiro aspecto que me revela o racismo tem a ver com o poder de decisão. O poder de decisão está na mão dos brancos e não está na mão das pessoas negras. E isso está presente no filme, é exemplificado numa cena muito hilária e muito interessante, em que a organização que premia os livros e escritores do ano escolhe um conselho formado por escritores que serão os críticos, que escolherão quais serão os livros premiados. Esse conselho é formado por 5 pessoas, 3 pessoas brancas, 2 homens e uma mulher, e 2 pessoas negras, um homem e uma mulher. O homem negro é o Thelonious, o personagem principal do filme. E você se lembra que o livro paródia que o Thelonious escreveu usando o pseudônimo
chegou de última hora para ser avaliado. E o Thelonious e a outra escritora negra rejeitam esse livro, acham que esse livro não deve ser premiado porque ele está cravejado de estereótipos prejudiciais em relação à população negra, mas no final das contas eles têm o voto vencido, porque os 3 escritores e críticos brancos dizem que chegou a hora de valorizar a literatura negra. O segundo aspecto tem a ver com os estereótipos criados e sustentados. Você se lembra que o livro que o Monk escreveu e não conseguiu publicar não foi por falta de qualidade, foi porque não era um livro estereotipado. As editoras queriam que escritores negros escrevessem histórias negras estereotipadas, relacionando pessoas negras com violência, criminalidade, drogas, abandono parental, hipersexualização e uma série de outras características que formam esse estereótipo negro que eles querem. E o Monk só conseguiu ser contratado pelas editoras e até pela indústria cinematográfica quando ele escreveu um livro cheio de clichês, cravejado com aquelas características estereotipadas esperadas das pessoas negras. E esse estereótipo é racista, tem a ver com o racismo desde a sua forma chamada racismo científico, que considerava que as pessoas negras eram preguiçosas, violentas, lascivas, uma série de características animalizantes e desumanizadoras foram projetadas na população negra e reduziram a população negra a essas características. Isso me lembra do livro O Perigo de uma História Única, da escritora nigeriana Chimamanda, onde ela critica exatamente isso, os estereótipos mantidos e exigidos pela indústria que produz produtos culturais. E ela diz nesse livro que o grande problema dos estereótipos não é que eles são absolutamente errados, mas é que eles são reducionistas. Porque se você pensar, existem pessoas negras que têm características que possam se enquadrar nesse estereótipo? Sim, existem. Existem pessoas negras que se envolveram com criminalidade, que se envolveram com violência? Sim. A questão é que essas características não são naturalmente, biologicamente decorrentes do fato de uma pessoa ser negra, porque essas características negativas também são encontradas em muitas pessoas brancas e de outras características étnicas. Então, reduzir as pessoas negras a esse estereótipo é sim uma atitude racista, é concordar com o racismo desde sua forma do racismo científico. Por isso que eu digo que é um antirracismo racista quando pessoas, grupos e empresas se declaram antirracistas, fazem projetos que visam incluir pessoas negras, mas a partir de uma mentalidade racista. Querem ser os tutores da população negra, querem agir e lidar com as pessoas negras a partir desses estereótipos racistas. E essa crítica severa é feita nesse filme Ficção Americana e faz de uma forma incrível, porque ele faz usando o humor, mas não é aquele humor bestinha, é um humor refinado, um humor sarcástico. Ao mesmo tempo que a gente ri, é aquele famoso estou rindo com a mão na consciência. E termino dizendo algo que para mim é muito óbvio. O grande problema não é que existam filmes, músicas, livros, ou que seja, de pessoas negras contando histórias de sofrimento, de dificuldade e de, sei lá, que envolvam criminalidade, violência, ou que seja. O grande problema não é isso. O grande problema é reduzir a população negra e os criadores negros a isso. É impedir que as pessoas negras criem outras histórias que não têm a ver com o passado de escravidão, com sofrimentos raciais. É impedir que pessoas negras contem as histórias que elas quiserem contar. É impedir que a criatividade das pessoas negras floresça. As pessoas negras podem e devem contar tudo quanto é tipo de histórias. Devem explorar a sua criatividade ao máximo para falar dos mais diferentes assuntos que interessam às pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Me conte aqui nos comentários o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda de mim, o que você teria a acrescentar também. Me conte aqui nos comentários. Valeu e até mais.